Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Só alguns avisos antes. Esse ano, como eu já mencionei, e a gente também já tem mencionado ao longo do tempo, a gente vai tratar do estudo dos dons, pelo menos por uma boa parcela desse ano, né? Só que a gente não vai começar essencialmente hoje, tá? Até saiu no boletim que ia, mas a gente preferiu dar uma atrasada nisso. Por quê? Porque tem muita gente ausente hoje e talvez até no mês de janeiro. Então, para todo mundo começar no mesmo tempo, né, a gente vai começar então um pouquinho mais para o final de janeiro, início de fevereiro. Ok? Então, por isso que eu mudei a aula. Eu vou dar uma aula que tem a ver com o assunto, só que tem a ver de uma maneira mais tangencial, né, mais distante. Mas vamos ser edificados ainda assim pela palavra do Senhor por meio desse tema que vocês estão vendo aí. Vida de adoração. A imagem que está aí é a imagem de um livro que eu gosto bastante, que trata a respeito do tema, ele chama Em Espírito e em Verdade. E eu já vou convidar vocês a abrirem no Evangelho de João, João capítulo 4, que é o texto onde fala exatamente essa frasezinha, né? Muitas vezes a gente fala sobre isso, né? A gente tem que adorar o Senhor em espírito e em verdade. Hoje a gente vai entender um pouquinho disso também. Mas deixa já aberto aí em João, capítulo 4. E a gente vai tratar desse tema. Antes de qualquer coisa... Opa, não está passando. Não está ligado. Agora está passando. Então vamos lá. Vamos começar. Antes de qualquer coisa, o que é vida de adoração? O que diferencia uma vida de adoração de uma vida de não adoração? Alguém cita pelo menos uma característica que você acha de uma vida de quem adora ao Senhor? Leitura da Bíblia, santidade. Santidade é uma coisa que abrange até mais, né? Uma coisa mais abrangente. Oi? Oração. Então a gente está falando coisas que refletem uma vida de quem ama ao Senhor, né? Coisas que refletem o que com o Senhor? Quando você ora, você está fazendo o que com Deus? Conversando. Ou quando você lê a Bíblia, você está fazendo o que com Deus? Ouvindo a Deus, né? De certa forma, né? Porque é a palavra dele. Então isso remete a coisas de relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento com alguém, você conversa com a pessoa, você ouve a pessoa. Você tem uma vida que tenta agradar a pessoa, servir a pessoa, que tem a ver com santidade. Então, vida de adoração tem a ver com relacionamento com Deus. E a gente vai tentar entender isso. Mas vamos lá então para João. João 4, 19 a 24. Vamos todo mundo abrir nesse texto. João 4, 19 a 24. O texto diz assim, ó. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aí. Esse é um texto que Jesus está conversando com aquela mulher lá perto do poço lá em Samaria, né? E então, conversa vai, conversa vem, e eles chegam nessa parte do assunto em que a mulher questiona. Mas vocês dizem que a gente nem adora, porque a gente adora num outro monte, num outro local. E vocês dizem que só é certo adorar lá em Jerusalém, onde está o templo, né?
ali para os judeus. E Jesus, a resposta que ele dá para ela é completamente fora do que ela imaginava. Jesus fala: olha, vai chegar a hora em que nem Jerusalém, nem qualquer outro monte que você pensar vai fazer alguma diferença para a adoração. Porque vem a hora, e já chegou, porque ele está falando dele, que ele já chegou e ele fez uma mudança na história aí da redenção do mundo, em que os verdadeiros adoradores não vai depender o lugar, a estrutura que a gente está. Eles vão adorar o Senhor como? Em espírito e em verdade. E eu quero tratar sobre a questão do que adoração é essa? Por quê? Por que há uma distância entre a vida espiritual e a vida comum? Por que muitas vezes a gente só lembra de adorar a Deus apenas em atos espirituais, por exemplo, no culto, por exemplo, num local, igual aquela mulher estava falando aqui para Jesus? Por que muitas vezes a gente só associa a adoração a louvor, a adoração a estar no culto, a adoração a participar dos sacramentos, né, a ceia, ou ver o batismo, ou qualquer outra coisa assim? Por que muitas vezes a gente desassocia a adoração da nossa vida em casa, da nossa vida no trabalho, da nossa vida no lar? Então, algo que eu quero que a gente veja hoje é que a gente investigue o que é essa adoração, e eu vou falar em 3 partes. O que é o culto, de fato, porque culto é adoração. Com certeza culto é adoração, mas não é só culto. E eu quero falar do foco e da abrangência desse culto. E por fim, eu vou dizer o que é uma vida de adoração de uma maneira mais geral, mais abrangente. Não só a questão da igreja, do momento de comunhão aqui no culto. Ok? Esse é o nosso roteiro para hoje. Alguma pergunta até aí? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é culto? O que é culto? Quem sabe dizer o que é culto? Serviço? Muito bom, ótima palavra. Mais alguma coisa? Eu não vou comentar agora porque ela está bem aqui, essa palavra. Já eu falo dela. Mais alguma coisa? O que te vem à cabeça quando você fala que você vai para o culto? Comunhão dos santos. Olha que palavra, né? Junção de palavras, né? Comunhão dos santos, boa. Mais alguma coisa que te lembra? Adoração. Adoração. Culto lembra adoração. E é por isso... Opa, veio da forma errada aí. É por isso que a Bíblia, inclusive, tem várias palavras para adoração e para cultuar na Bíblia. E eu vou trazer algumas aqui em 2 grupos principais de palavras, tanto no hebraico quanto no grego. Por isso que eu coloquei aquelas imagens ali. O primeiro é o hebraico, para quem nunca viu, o que é as letras hebraicas aí, e as do lado são as letras gregas. Então, o primeiro grupo de palavras que a gente vai olhar são essas aí, abodá e latreia, que é adorar no sentido de trabalhar, de servir, como o Sérgio falou aqui, né? Inclusive, estava até pensando, uma coisa interessante que eu lembrei com esse nome, essa palavra grega latreia, né? Tem um personagem de um filme que é muito conhecido, que é aquele As Branquelas, vocês já viram? O nome do cara é Latrell. Latrell. E o que ele é no filme? Quem lembra? Ele é um cara que cultua o corpo, vocês já viram? Ele é um cara que cultua o próprio corpo, ele se adora. Na casa dele tem um quadrão dele assim, ó. O nome dele vem disso, Latrell, adoração, no sentido de trabalhar para adorar. E ele, no caso, é adorar a si mesmo, né? Por isso que ele chama Latrell também. Interessante isso. E o segundo grupo de palavras que a gente vai olhar são essas duas aí que tá até difícil de ler, porque é difícil de ler hebraico. Esse CH aí provavelmente não fala K, um som que a gente não tem, é um som gutural que fala ha. Então é sahá. E proquinel, que significa curvar-se ou dobrar os joelhos. Já é um sentido que não é mais de servir, mas é de reverenciar, certo? Então, são esses 2 grupos de palavra que vão definir o que é culto, o que é adoração na Bíblia, beleza? Vamos lá, vamos olhar cada um deles. Primeiro, trabalho ou serviço.
refere-se ao, em primeiro lugar, ao trabalho dos sacerdotes no Antigo Testamento. Por isso que, quando na Bíblia fala que eles estavam adorando, por exemplo, os sacerdotes no templo ou algo assim, eles estavam servindo, cultuando ao Senhor por meio do exercício do trabalho deles ali no templo. Eu até coloquei a imagenzinha do templo, está pequena ali, mas ali está, na verdade não é nem do templo, né? Ali é do tabernáculo a imagem. Que na época, lá no início, não tinha nem o templo ainda, né? Só em Salomão foi ter. Então, antes era o tabernáculo. E eles tinham todo o serviço ali para fazer. Igual a gente tem muitos serviços aqui para fazer na igreja. Por exemplo, tem gente que chega mais cedo para abrir a igreja. Tem gente que chega mais cedo para ensaiar, ou que fica mais tarde ensaiando ali para cultuar o Senhor por meio dos cânticos, né? Para dirigir a igreja. Uns cantam, outros tocam. Tem outros que estão em casa lá preparando aula para dar. Tem outros que estão fazendo diversas outras coisas, né? Planejando ação social, ou planejando conversar com alguém por meio dos seus dons aí de encorajamento, aconselhamento e por aí vai. São os serviços que a gente executa na igreja, tem a ver com o que essa palavra diz para a gente, serviço ou trabalho. E aí refere-se ao trabalho dos sacerdotes, né, no Antigo Testamento, por exemplo. Ela é um culto no sentido ativo da palavra, algo que a gente faz ao Senhor, e não que a gente assiste. Muitas vezes, infelizmente, no português, a gente traduz a palavra por assistir culto, né? Ah, eu vou assistir o culto lá hoje na igreja tal. Não, você não vai assistir culto. Se você for assistir culto, você está fazendo errado. Você não assiste, você presta culto. Igual você presta um serviço, você presta culto ao Senhor. Você trabalha no serviço de adoração aí, né? O que significa isso? Quando está cantando, você canta, você participa, não é para você assistir. Quando está pregando a palavra, você acompanha na palavra, você pensa a respeito e reflete a respeito daquilo que está sendo pregado, certo? Quando está tendo o sacramento, a ceia, você come, você bebe, você está junto no corpo de irmãos. Então, quando você está no culto, você participa do culto, você não só assiste o culto. Então, esse primeiro sentido aqui de trabalho ou serviço é nós estamos diretamente ativos no culto ao Senhor, na adoração. Eu tenho trabalho a fazer na adoração. Eu não venho no culto sentar e ir embora, não é só isso. Eu tenho que exercer alguma atividade no culto, ok? E por fim, não é entretenimento. Por isso, não devemos ser passivos, mas participantes, ok? Eu não venho no culto para escutar boa música, eu não venho no culto porque o pregador é bom e eu vou lá por causa disso. Não. Por mais que você possa procurar assim, uma igreja que tenha um melhor pregador, ou que tenha um louvor melhor estruturado, ou que tenha uma igreja que tenha um conforto melhor, sei lá, no banco, tem um ar-condicionado, sei lá. Isso são coisas totalmente secundárias ou até terciárias, né? São coisas que não devem influenciar, em primeiro lugar, a nossa adoração. A nossa adoração não é entretenimento. É para ser algo que nós oferecemos ao Senhor de coração. Então, uma coisa que eu até lembro, que é interessante, muitas vezes a gente vai orar antes do culto, ou algo assim, e a primeira coisa que a gente lembra é: Deus, que o Senhor possa nos abençoar e que eu possa sair daqui da igreja diferente como eu entrei. Ou seja, eu olho primeiro para aquilo que eu vou receber. Você já percebeu isso? E isso não é errado, eu posso orar isso. Eu quero realmente sair diferente de como eu entrei. Eu quero realmente sair daqui mais edificado, mais abençoado, com um entendimento melhor a respeito da palavra de Deus. Mas, em primeiro lugar, culto é o que eu ofereço ao Senhor, e não o que eu recebo do Senhor. É claro que é uma via de mão dupla, né? Os dois lados, né? Deus nos oferece algo, nós somos abençoados, mas nós temos que ter a nossa parte de oferecer ao Senhor o culto. E essa deveria ser a primeira parte. Então, quando você for orar antes de um culto, em primeiro lugar, pense em orar assim: Senhor, que tudo que a gente faça aqui seja para honrar e glorificar a Ti primeiramente. E em segundo lugar, que eu receba algo disso. Tá?
As duas coisas são importantes, são. Mas, em primeiro lugar, culto é prestar um serviço a Deus. Um serviço de adoração. Tudo certo até aí? Então, segundo grupo de palavras, curvar-se ou dobrar os joelhos. Aí que tem a imagem mais conhecida aí para referir a adoração, a culto, né? Alguém adorando ao Senhor, a mão para o alto, louvando e tal. Exprime a ideia de honrar alguém superior a nós mesmos. Ou seja, cultuar é reverenciar quem é merecedor. A gente não pode perder também de vista essa questão. Tem muita gente que perde isso de vista. Você já deve ter ouvido a palavra, aquelas pessoas que são ativistas. Elas só querem fazer. A pessoa que não está no culto quase nunca. Porque ela sai para fazer alguma coisa. Tem que pegar uma água, vou pegar uma água. Tem que fazer... E perde de vista que culto é você também sentar no seu lugar e reverenciar o Senhor. Não é só trabalho. É o outro extremo aqui, né? Não é só trabalhar e servir. Você tem que adorar ao Senhor de fato. Você tem que ter o seu momento de sentar no banco e ouvir o que está sendo pregado, de refletir sobre o que está sendo cantado, de orar. E participar de uma maneira mais reverente ao Senhor. E não só de um lado para o outro fazendo isso e aquilo. Então, as duas coisas são importantes. A gente tem que servir de uma maneira ativa, mas a gente também tem que cultuar o Senhor de uma maneira reverente, ok? Ou seja, qualquer benefício, é o que eu já até disse, né? Qualquer benefício para nós deve ser tratado como algo secundário. Nós estamos recebendo, mas eu estou aqui para louvar ao Senhor, para reverenciar aquele que é merecedor acima de todas as coisas. Então, esses são os dois pontos principais a respeito de adoração. Tem até uma frase do livro que eu citei, que é essa daí. Culto é adoração e serviço ao mesmo tempo. É executar um serviço em honra a alguém. Então, lembre-se disso. Culto é tanto adoração quanto serviço. Eu faço as duas coisas. Eu adoro e eu trabalho em prol daquele a quem eu adoro. Então é executar um serviço em honra a alguém. Pode falar. Por isso que as demais pessoas da igreja, quando vem alguém trabalhando o tempo inteiro sem parar, o ideal é que elas sejam misericordiosas e falam, olha, vamos dividir os nossos trabalhos, né? Que sempre, por exemplo, tem nas igrejas aquela professora de criança que fica todo domingo dando aula e nunca participa aqui, você já viu? Ela só dá aula lá, nunca participa aqui. Por quê? Muitas vezes porque ou ela puxa tudo para si, ou não tem quem queira dividir com ela os pesos, né? O ideal é que a gente tenha esse tempo para que a pessoa que sirva, mas também a pessoa que vá ouvir. A mesma pessoa, ela faça as duas coisas, entendeu?
Até o pastor, que ele prega continuamente, né, todo domingo, domingo após domingo, o ideal é que alguns pontos assim ao longo do ano ele tenha suas férias, para que ele possa ouvir também um pouco a mensagem dos outros, né? Por exemplo, hoje, quem vai pregar à noite não vai ser eu, vai ser um seminarista lá da igreja, né? O seminarista Vanderlei. Ele vai estar aqui e vai trazer a palavra. Eu tenho que aproveitar esse momento para que eu ouça a pregação da palavra do Senhor também. Ok? Então, beleza. Então, esses dois grupos de palavras, serviço, trabalho e reverência, né? Culto, curvar, dobrar os joelhos ao Senhor. Mas aí vem a pergunta, quem deve ser adorado? Aí você, coisa banal, né? Mas não é tão banal assim, é importante a gente observar isso. A Bíblia diz que muito sobre relacionamento, né? Foi como eu comecei essa aula hoje, né? Sobre como servir e honrar uns aos outros. Mas há um sentido especial, segundo o qual somente Deus é digno de culto. O que eu estou dizendo aqui? A Bíblia fala de diversos âmbitos de relacionamento. A Bíblia fala de relacionamento de pessoas numa família. A Bíblia fala de relacionamento de pessoas entre o servo e aquele que é o chefe ali do trabalho, né? E o Senhor, né? Servo e Senhor. A Bíblia fala de relacionamento de pais e filhos. A Bíblia fala de relacionamento de pessoas horizontalmente aqui, né? No culto, de irmãos no culto, na igreja. Mas tem um sentido especial no qual a gente trata do relacionamento com Deus. E esse é o sentido do culto. Só Deus é digno de um relacionamento em que eu o cultuo. Você não cultua mais ninguém, você cultua a Deus. Ele é digno de culto. Então, o primeiro mandamento expressa isso. Qual é o primeiro mandamento? Quem lembra? Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Ali está os 10 mandamentos. Então esse é o primeiro mandamento e ele reflete isso muito bem. E o que significa esse não terá outros deuses diante de mim? Essa dignidade que só a Deus a gente deve dar. E eu não posso dar a mais ninguém. O que significa isso? Primeiro, exige tudo de nós. Eu vou pedir para vocês abram alguns textos aí para a gente, tá? Eu vou pedir para o Sérgio abrir para a gente em Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Pedir para a Thalitinha abrir em Mateus 6, 24. Vou pedir para a dona Berenice abrir em 1 Coríntios 10, 31. Tá? Vamos dar uma olhada nos textos sobre o que significa essa dignidade única a Deus. Eu vou relembrar os textos aqui. Deuteronômio 6, 4 e 5. Thalita, Mateus 6, 24. Dona Berenice, 1 Coríntios 10, 31. Então vamos lá, primeira coisa. O que é essa dignidade única a Deus? Ela exige tudo de nós. Deuteronômio 6, 4 e 5. Olha só, isso é uma relembrança da lei que Moisés está fazendo lá para o povo de Israel quando eles estão prontos para entrar na terra prometida. Então ele relembra isso e ele diz esse texto. E é um texto que diz que Deus exige tudo de nós. Como é que a gente tem que adorar Ele? Como é que a gente tem que amar Ele? De todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. É com tudo aquilo que a gente tem, que Deus nos dá, e a gente tem que oferecer a Ele aquilo que é o nosso melhor. Então, essa dignidade única você não vai achar na Bíblia para mais ninguém a não ser para Deus. Você ama a Deus de todas as formas, com tudo aquilo que você tem, porque Ele é digno desse louvor e dessa adoração. Então, exige tudo de nós em primeiro lugar. Segundo, Mateus 6, 24. Olha só, segunda coisa é que é exclusiva essa adoração ao Senhor. Esse sentido de culto, né, de adoração ao Senhor é única. Só Deus pode ser adorado. A gente até brinca, né, com criança
que às vezes a criança vira e fala, eu adoro isso. Aí você brinca com ela, né? Não, adorar é só a Deus. É claro que é uma brincadeira, porque adorar tem vários sentidos de palavra, mas adorar no sentido de cultuar ao Senhor, é só Ele que merece. É só a Ele que nós devemos adorar nesse sentido. Então é exclusivo também. E por fim, 1 Coríntios 10, 31. Ou seja, ele reivindica todas as áreas da nossa vida. Você está comendo, você tem que adorar o Senhor até ali. Não é só aqui. Não é só na hora que estão tocando a bateria e o violão aqui. Não. É em todo momento da sua vida. Você está no banho, adora ao Senhor. Uma outra brincadeira que muita gente fazia era perguntando assim, nossa, imagina se Jesus voltar e eu estiver no banheiro. Eu estou enrolado, porque eu não estou preparado na minha forma de adoração, vamos dizer assim, né? Eu vou estar no momento maior escuso da minha vida. Não, não tem nada a ver isso, gente. A gente tem que adorar o Senhor em tudo aquilo que a gente faz. Isso significa que tudo que eu faço, eu estou pensando naquilo que Deus exige de mim, naquilo que Deus requer para o seu povo, e daquilo que é melhor, aquilo que Deus determinou para as suas criaturas. Então, é nesse sentido, eu reivindico todo aquilo que Ele me deu e tudo aquilo que eu sou a Ele. Se Ele me deu tudo, eu dedico tudo a esse Deus. Então, é nesse sentido de culto que essa dignidade é única a Deus. Ele exige tudo de nós, ou seja, eu dou o meu melhor, Ele é exclusivo, é só a Ele, e eu reivindico todas as áreas da minha vida. Além de dar o meu melhor, eu dou tudo o que eu tenho. Ok? E como é que é esse relacionamento com Deus? Então vamos lá. Ficou um pouquinho pequeno, mas é porque são vários pontos que eu coloquei ali. Olha só algumas coisas que a gente expressa em relacionamento com Deus no culto. Afeição, alegria, tristeza. Tristeza no culto? Sim. Sabe o momento em que a gente anuncia que o liturgo vai lá e fala assim, nesse momento baixa a sua cabeça, confesse os seus pecados a Deus. É um momento de tristeza por um certo momento, né? Você relembra aquilo que você fez de errado, você confessa ao Senhor, olha Deus, eu estou errando nisso, nisso e nisso, me perdoa. Esse é um momento de tristeza muitas vezes no culto. Também. Aí tem a alegria quando a gente louva ao Senhor, a afeição na comunhão com os irmãos e tudo mais. A gente confessa nossas faltas, apresenta nossas petições e damos graças, ou seja, coisas de atividades que a gente faz ao longo do culto, né? A gente também tem a atividade mais passiva, né? Que é ouvir ordens, promessas e exortações, muitas vezes por meio da pregação, muitas vezes por meio das letras dos cânticos que a gente ouve, ou da leitura da palavra de Deus. São coisas mais passivas que a gente faz no culto. A gente também traz nossas ofertas. A gente também é inserido no grupo. Eu dei uma traduzida aí no sentido de batismo, porque o batismo você é batizado, você está agora fazendo parte do povo de Deus oficialmente, né? Então, por isso que eu coloquei ele ser inserido no grupo, né? Ou no povo de Deus. E comer e beber junto com os irmãos na ceia. Tudo isso aqui que eu coloquei também é praticado em relacionamentos normais com outras pessoas. Tudo isso aqui, sabia? Você expressa afeição, alegria e tristeza num relacionamento com alguém. Você confessa para as pessoas, muitas vezes, algo que você fez, de errado ou de bom, ou você pede algo a alguém, ou você agradece algo a alguém. Você ouve ordens, promessas, exortações de pessoas, você oferta algo a pessoas, ou a comunidades, ou a qualquer coisa assim. Você também é inserido em grupos, né? Ao longo da nossa vida, se você entra num trabalho novo, você faz parte de um novo grupo de pessoas. E você come e bebe junto com outros irmãos. Então, tudo isso daqui faz parte de coisas normais da vida. Às vezes a gente olha as coisas que acontecem na igreja e, nossa, aquilo lá é muito espiritualizado, não dá para ver nada ao longo disso na minha vida. Não, são coisas comuns do dia que são também feitas aqui no culto. Só que, quando a gente faz essas coisas aqui no culto, a gente faz
com um sentido especial, a gente faz para o Senhor. E Ele é digno de receber cada uma dessas coisas e nós de recebermos aquilo que Ele nos oferece no culto. Por isso que o culto tem esse sentido, sim, importante. Eu não estou falando para você perder e tratar tudo como igual, tá? A vida comum e a vida na igreja. Não, são coisas diferentes de fato, são esferas diferentes. Mas ambas são importantes e o culto é especialmente algo que a gente faz para o Senhor. E com isso a gente vai caminhando então para aprender o que é esse sentido mais abrangente de vida de adoração. A gente vai chegar lá. Então essa era a primeira parte, o que é culto ao Senhor. Alguma dúvida até aí? Sim. Exatamente, exatamente. Uhum. Sim. Aonde você está, você também determina ali o seu foco, né? Giovana? Aham. Sim. Ótimo. Entendi. Essa é uma boa pergunta. Tem muita gente que realmente faz esse tipo de questionamento, né? Ah, você tem que fazer tudo para o Senhor, então você não pode fazer nada para você mesmo. Ou algo assim, né? Ah, se você está amando o seu filho, você está amando seu filho mais do que a Deus e não sei o quê. Foi o exemplo que você deu, né? Vamos lá. Coisas importantes a esse respeito. Primeiro, adoração a Deus. Quando eu adoro ao Senhor, eu tenho uma adoração que eu foco aquilo, o meu pensamento, ou a minha atividade, ou aquilo que eu faço no Senhor, quando eu estou no culto. E quando eu estou fora dele? O que eu faço quando eu estou fora dele? Eu faço o meu melhor, mas sem o foco específico que eu estou aqui na igreja. Tem a ver com o que o Sérgio falou. Quando eu estou na igreja, é evidente que eu estou fazendo para o Senhor. Mas, quando eu estou fora da igreja, não é que eu não estou fazendo ao Senhor. Mas a Bíblia diz que tudo aquilo que você faça, faça o seu melhor. Isso é fazer para Deus, entendeu? Não estou dizendo que eu tenho que amar menos objetivamente na minha cabeça o meu filho do que a Deus. Não é nesse sentido, né? Você tem que amar as suas filhas da melhor maneira que você puder. E isso é louvar o Senhor. Quando que ultrapassa essa barreira? Quando você desagrada ao Senhor naquilo que você faz, no amor às suas filhas. Por exemplo, eu amo tanto a minha filha que eu vou dar tudo que eu posso para ela, até aquilo que eu não devo. Opa, você extrapolou um limite. Tá vendo? Eu amo tanto o meu corpo, eu posso amar o meu corpo,
no sentido de fazer um exercício físico para eu estar melhor e tudo mais. Mas se eu fizer isso de uma maneira tão exagerada que me faça me distanciar de Deus de algum ponto, por exemplo, eu preciso fazer meu exercício físico rotineiramente, então eu não vou na igreja no domingo de manhã, que é a hora do meu aniversário, do meu exercício físico. Opa, você extrapolou um limite. Entendeu? Então, fazer as coisas da vida não é separar objetivamente na sua cabeça, opa, eu estou amando mais isso do que a Deus. Não, faça o seu melhor em tudo aquilo que você faz. No seu trabalho, dê o seu melhor. Na sua vida familiar, dê o seu melhor. Na sua vida aqui na igreja, dê o seu melhor. Obedecendo aquilo que Deus requer na sua palavra. Entendeu? Sem extrapolar esse limite. Isso é amar a Deus e as coisas desse mundo que Ele mesmo nos deu que são boas. Ok? Respondido? Tem um livro muito legal sobre isso, que ele chama As Coisas da Terra. Se você quiser procurar, o autor chama J.O.E. Rigney, o sobrenome dele. Depois, se você quiser, eu até posso te passar. É um livraço que trata sobre isso. Ele trata sobre aquelas pessoas que falam assim, mas você tem que doar coisa para os pobres, você está usando dinheiro para você festejar. Tem muita gente que reclama disso, né? Opa, mas vai fazer uma festa para você, você podia estar doando esse dinheiro para os pobres. Tem muita gente que reclama disso. Será que é falta de amor ao Senhor fazer uma coisa dessa? E ele vai explicar, não tem nada disso. Eu até falei isso no último sermão que eu preguei em Esther, né, que eu falei de celebração. Deus também nos chama a celebrar de várias formas. E Jesus, inclusive, fala isso, né? Os pobres sempre vão estar aí. E a gente tem que sim destinar certa parte dos nossos ganhos ou da igreja, do nosso serviço, para ajudar aqueles que são necessitados. Mas isso não exclui as celebrações dessa vida, as coisas boas dessa vida também. Deus nos deu essa terra para que a gente possa curtir ela também. Por isso que Deus fez tantas coisas diferentes, né? Árvores de mais diversos tipos, fruto assim, assado. Por quê? Porque Ele quer que a gente desfrute de tudo isso também. E a adoração tem a ver com isso também. A gente tem que adorar ao Senhor curtindo aquilo que Ele nos deu também. Isso faz parte também, entendeu? Exatamente. Aham. Sim. Aí é um problema. Sim. Sim. Então, certo? Pode falar, Betânia. Sim. Aham. Sim. Legal. Mais alguém? Então vamos seguir. Isso aí é que é diácono bom, gente. Vamos lá, o foco do culto. Segunda coisa então, que a gente vai ver é o foco do culto. O que a gente tem que focar no culto? O culto, em primeiro lugar, eu vou colocar 3 focos aqui, tá? Em primeiro lugar, o culto tem que ser centralizado em Deus. Ou seja, a gente adora em primeiro lugar para agradar ao Senhor e encontramos nosso maior prazer em contentá-lo. Então, o primeiro foco do culto é em Deus, é no Senhor. Eu estou aqui para adorar, para agradar a Ele. O nosso foco deve ser no Senhor do pacto, aquele que nos escolheu para isso.
que eu coloquei Senhor do pacto? Porque Deus, desde o início do mundo, ele fez uma aliança com o homem. O que ele falou com Adão lá no início? Ele falou com Adão: olha, Adão, tudo isso aí você pode usar, mas tem um ponto. Você não pode comer da árvore tal. O que Deus está fazendo? Uma aliança com Adão. O que é uma aliança? É como se fosse um contrato. É claro que não era um contrato escrito ou coisa e tal assim, mas é como se fosse um contrato que você faz com alguém que há coisas exigidas nesse contrato, há bênçãos. Adão tinha uma vida extremamente boa ali, livre no jardim, mas ele tinha as suas exigências, que era não pode comer de tal árvore, tinha consequências e tinha bênçãos para isso. As consequências de Adão era, se você comer, você vai morrer. Era o que estava escrito lá, né? Que a gente sabe que está escrito. E se ele não comesse, ele teria uma vida eterna ali aos pés do Senhor, usufruindo de tudo aquilo que Deus fez no Jardim do Éden. Isso é como se fosse uma aliança, tem todas essas partes, tá? Então, por isso que eu coloquei Senhor do pacto. Pacto e aliança é a mesma coisa. E Deus, ele fez uma aliança conosco, e essa é uma das exigências, que a gente o sirva, o obedeça, o cultue. Essa é uma das exigências aí da nossa aliança com Deus. E aí, nessa aliança, há 3 aspectos importantes para a gente observar: controle, autoridade e presença. O que é cada uma dessas coisas? Primeiro, controle. Controle é Deus, ele é o governante soberano sobre a criação. E nós somos criatura. Ou seja, há uma diferença entre nós e Deus. Ele não é meu amiguinho aqui do meu lado que eu faço o que eu quiser para ele. Não. Há uma hierarquia. Ele é Senhor. Eu sou servo. Primeira coisa que a gente tem que lembrar nessa aliança: ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu sou a criatura, ele é o Criador, eu sou a criatura. E isso me leva à autoridade. Eu adoro não apenas pelo que ele faz, mas também pelo que ele é. Ele é o Senhor. E eu adoro ele por meio da sua palavra santa. Então, tem a questão do controle, ele é o Senhor soberano de todas as coisas, é ele quem dirige e é ele quem tem a autoridade. Essas coisas têm que estar presentes no nosso pensamento na adoração. E, por fim, a presença. Como Senhor da aliança, ele vem até nós no culto para estar conosco. Isso se mostrou muito bem em Jesus Cristo, né, que é o Emanuel, aquele que veio diretamente. Mas se você lembrar do Antigo Testamento, tinha um local do tabernáculo, do templo, específico lá, onde era para a presença de Deus, lembra? Tinha lá a fumaça, a Shekinah e tal. Então, Deus está presente com o seu povo na adoração. Então, são 2 visões, né? Tem a visão do controlador, do alto, aquele que tem autoridade, mas também aquele que está junto do seu povo. Culto centralizado em Deus também é em espírito e em verdade. Aí a gente lembra do texto que a gente leu no início, né? O que é o em espírito e em verdade? Primeiro, pelo agir do Espírito em nossa vida, junto ao nosso espírito. Aí tem a diferença, né, de espírito com letra maiúscula, eu estou falando de Deus, e espírito com letra minúscula, eu estou falando da minha própria alma, do meu próprio ser. Então, no culto, eu adoro ao Senhor por meio daquilo que o Espírito me dota, daquilo que o Espírito me dá para que eu o adore. O Espírito nos ilumina, lembra? O Espírito que me faz entender a palavra de Deus. O Espírito, muitas vezes, ele infunde em nós uma alegria, uma emoção para que a gente cante, para que a gente entenda ou qualquer coisa assim. Então, é o Espírito trabalhando junto conosco para que a gente adore ao Senhor. É impossível um descrente adorar o Senhor de maneira plena. Por quê? Porque o Espírito de Deus não age naquele que é um descrente, porque ele não tem um Espírito de Deus, né? Então essa é a primeira questão do Espírito. E, na verdade, é a questão da palavra, né? A palavra de Deus. Eu adoro ao Senhor por meio daquilo que ele me instrui a adorá-lo. E nós cremos, inclusive, num negocinho que chama princípio regulador do culto. O que significa isso?
Deus deve ser adorado da maneira como Ele requer que seja em sua palavra. Por exemplo, eu não faço no culto qualquer coisa. Eu não faço no culto, vamos adorar a Deus como hoje. Vamos botar uma mesa de sinuca aqui, a gente joga sinuca para a glória de Deus no culto. Olha que legal. Não, Deus requer que é uma forma dele ser adorado. Ele fala que ele é adorado como? Por meio da palavra, por meio dos cânticos, por meio da oração. Ele que está dirigindo para nós aí o que deve ser feito, né? Então isso é um princípio regulador do culto que a gente chama. Então ele deve ser adorado da maneira como ele requer. Isso tem tudo a ver com o culto ao Senhor em espírito e em verdade. Beleza? Foco do culto. Ele é centralizado no Evangelho. Todo culto tem que ser, a gente fala que é cristocêntrico. Ou seja, Cristo tem que estar no centro de tudo aquilo que a gente faz. Por exemplo, se um pastor está pregando a palavra de Deus e ele não prega o Evangelho, ele só explica o que está no texto, lá está pregando o Antigo Testamento, o templo, o tabernáculo funcionava assim, o sacerdote fazia assim, o sacrifício você cortava aqui, aí colocava ali, separava isso daquilo, em nome de Jesus, amém, pronto. Falta alguma coisa, né? Tem que ter o Evangelho, ele tem que apontar isso para Cristo. Então, o culto ele é centralizado no Evangelho. É um culto que anuncia e relembra criação, queda e redenção. Essa é uma forma que a gente divide só para facilitar, tá? Em todas as áreas da nossa vida a gente consegue olhar nessa forma tripartidária aí, né? Criação, queda e redenção. O que significa criação, queda e redenção? Deus ele é aquele que é o Criador, ele fez as coisas. E tudo então tem um propósito. Tudo aquilo tem um propósito. Se você está sofrendo, pode ter certeza que tem um propósito. Se Deus fez, não sei o que, tem um propósito. Então, é criação. Deus fez as coisas com propósito. Mas aí veio a queda. Queda é o homem estragando aquilo que Deus coloca. E Deus precisa, então, vir com a redenção para regularizar isso. E aí, quando a gente fala de redenção, a gente traz o Evangelho de Jesus Cristo, que é por meio de Cristo que as coisas são regularizadas. É só uma forma da gente olhar como que se divide, ou como se mostra o Evangelho, né? Deus ele é o Criador, nós somos as suas criaturas que falhamos e a gente precisa ser salvo. Senão a gente fica distante de Deus. Como é que a gente volta para Deus? Por meio da redenção em Cristo Jesus. Ok? Pode falar. Não nesse sentido. Eu não preciso virar para em todo sermão falar de Gênesis, que Deus criou, e depois falar do Adão que pecou. Não nesse sentido. Mas, de certa forma, vai ter algo que vai aludir a isso. Por exemplo, estou pregando o João aqui, vou tentar fazer esse exercício aqui nesse texto de João 14, João 4, que a gente leu aqui. Jesus está conversando com aquela mulher lá de Samaria e ela começa a perguntar coisas para ele. Qual o propósito de Deus? Eu estou meio que afirmando aqui. Deus ele é o Criador. Ele fez aquela mulher, ele fez aquele povo daquela mulher, e que são os samaritanos, e eles estão adorando naquele ponto. Isso remete à criação, os propósitos que estão acontecendo ali. Por que tem culto? Por que eles estão cultuando ali? É como se fosse a parte introdutória, criação, entendeu? Não é literalmente criação, entendeu? É só para refletir nesse sentido. E queda. Eles estão adorando do jeito errado. Certo? Ela está falando que o certo é só adorar ali. E ela está questionando os judeus que só adoram lá. A gente já vê a queda do homem aí. O homem estragando algo. E aí, por fim, a gente vê a resposta de Jesus, a resposta redentiva de Jesus aqui. Qual foi a resposta redentiva de Jesus? Olha, a adoração não é o lugar. A adoração é em espírito e em verdade. É naquele que ama ao Senhor, que crê em Jesus Cristo, o Redentor,
e ama ao Senhor e o adora, né, em seu coração e por meio daquilo que ele mostra na sua palavra. Opa, pronto, criação, queda e redenção, entendeu? Não é literal, é só um exercício para que a gente possa se seguir, entendeu? Isso. Sempre em nossos cultos, as boas novas de que Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou gloriosamente da morte deveriam ser centrais. Extremamente importante isso. Uma coisa que nunca pode faltar é a questão da redenção na sua mensagem, né? Mesmo quando você está pregando um texto, que seja um texto que é daqueles mais cheio de pecados, sei lá, está pregando sobre Sodoma e Gomorra. Você vai falar, explicar os diversos pecados lá e tudo mais, mostrar como o homem pode descer ao fundo do poço e aplicar isso ao povo de Deus e ilustrar com vidas nesse mundo e tudo mais, mas jamais termine sem pregar que Cristo morreu pelos pecados até de quem desce até o fundo do poço, ressuscitou gloriosamente para salvar. Então isso tem que sempre estar, o evangelho sempre tem que estar, porque isso é o evangelho, né? Isso é uma mensagem cristocêntrica. E por fim, vou passar rápido aqui que o meu tempo está acabando, o culto tem que ser centralizado na Trindade. A gente estudou muito a Trindade ano passado, então eu vou passar rápido aqui, né? O culto é em adoração ao Pai, a Deus Pai, né? Tem uma ordem aí, né? O culto é em adoração a Deus Pai, por meio da obra salvadora de Cristo e sob a ação do Espírito Santo. Só para dar um exemplo, na oração, por exemplo, a gente também usa esse tipo de coisa, né? Você ora a Deus Pai, né? Você fala, Senhor, meu Deus, ou então, Deus. Você começa a sua oração falando com Deus, Deus Pai. Por meio de Jesus Cristo, por isso que você ora em nome de Jesus, amém? Né? Por meio dele que você está fazendo essa oração, ele é o nosso intercessor junto a Deus, ele é o nosso mediador junto a Deus Pai, e sob a ação do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito quem nos ensina a orar, quem nos ajuda a orar. Então, só uma forma aí, um exemplo, né, na oração que a gente vê isso. Culto centralizado também é na Trindade. E aí a gente chega na nossa vida de adoração. Primeiro, vamos falar da abrangência desse culto. A gente viu o que é o culto, a gente viu o foco desse culto, e agora eu quero transpor isso para a nossa vida, não só na igreja. Então vamos lá, a abrangência do culto. Primeiro, o culto ele pode ser visto de duas formas principais aqui, eu vou falar mais duas depois. Primeiras duas, vertical e horizontal. O culto no sentido vertical, a gente já falou várias vezes, né? É o culto direcionado a Deus. O objetivo é agradar a Deus. É daqui para Ele, daqui para lá. Então o culto é para o Senhor. Mas o culto também existe em sentido horizontal, que é o culto que edifica os crentes e evangeliza os não crentes. É cuidar uns dos outros e construirmos uma comunhão em Cristo. A ceia mostra isso muito bem. A reunião de oração que a gente faz, ou as orações que a gente faz, mostram isso também muito bem, nessa questão horizontal do culto. Eu adoro ao Senhor na minha oração, eu louvo, eu sou grato a Ele, mas eu peço pelos meus irmãos também, ao sentido horizontal aí. Então tem esses dois sentidos. E, inclusive, o evangelho sendo pregado edifica até aqueles que não são cristãos. Outra forma de sentido horizontal do culto, né? De nós para nós mesmos, o culto. Então tem essas duas formas de ver. Mas o culto ele também é amplo e restrito. Em que sentido? O restrito a gente já viu, que é prestar culto público em conformidade com a palavra revelada do Senhor da aliança. Eu estou falando de culto público, culto solene, culto na igreja. Esse é o sentido restrito. Mas o culto também tem um sentido amplo, que é tudo aquilo que eu faço tem que ser em culto ao Senhor, em adoração ao Senhor. Então, é o compromisso do adorador em reproduzir na sua vida o seu caráter pessoal e em suas relações interpessoais o padrão de retidão e justiça que ele nos ensina. Então, se você olha dessa forma o amplo e o restrito, você pode aplicar todo o resto ao amplo e ao restrito. Por exemplo,
Você cultua a Deus verticalmente fora da igreja? Cultua. Quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você adora ao Senhor na sua vida, diretamente ao Senhor. Mas de forma horizontal também, claro, quando você faz seu trabalho, quando você dá o seu melhor na sua vida, no seu lar e por aí vai. Então, o culto ao Senhor, no sentido amplo, funciona também. Eu até coloquei ali, fruto do Espírito, né? Como é que a gente mostra o sentido amplo de culto? Principalmente é por meio dos frutos do Espírito, né? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Opa! Quando você demonstra isso na sua vida de maneira consciente, né? De maneira de coração, é uma forma de adorar o Senhor na sua vida comum. Podemos dizer que toda vida é um culto. Isso não nega a importância e necessidade de comparecer às reuniões da igreja. Tá? Existe o culto em sentido restrito e ele é algo que Deus nos pede que seja feito. É uma obrigação de todo cristão. Mas o Senhor deseja que vivamos de maneira que tudo o que fizermos renda louvor a Ele. Então, como é que a gente faz isso? Vamos fazer essa transposição. Transpondo o culto para a vida comum. Vamos lá. Primeiro, a gente foi criado para cultuar, tanto na igreja como na nossa casa. A primeira pergunta do breve catecismo que a gente lê constantemente aqui. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou seja, desfrutar dele para sempre. E ele não está falando que é na vida comum ou só no culto. Não, é na vida, é o fim principal, o objetivo do homem na vida, onde quer que ele esteja, é glorificar a Deus e desfrutar dele. Em casa, a gente olha para o ordinário a partir da extraordinariedade de Deus que a gente vê no culto. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele não é grande ou só age ou só está presente no culto. Ele faz tudo isso na sua vida comum, dia a dia. Isso tem muito nesse livro que a Betânia citou, né? Liturgia do ordinário, né? Ordinário no sentido de comum, tá? No sentido de coisas comuns da vida. Então, você não adora a Deus só no sobrenatural, só no extraordinário. Não. Na vida comum, principalmente, o extraordinário, já está dizendo, é extraordinário. É uma coisa rara. Na maioria das vezes é no ordinário, é na vida comum mesmo que a gente adora a Deus. Porque Deus, ele é grande, ele age, ele está presente todos os dias na vida daquele que crê. Por fim, vivendo a nossa liturgia diária em um relacionamento real com Deus e dependente dele. Ou seja, no culto a gente tem uma liturgia, não tem? É assim, assim, depois isso, depois aquilo. O ideal é que na sua vida você tenha isso também. Uma rotina, uma liturgia na qual Deus seja o centro da sua vida. Então você replica essas coisas do culto para a sua vida comum. E, por fim, tal como o evangelho é relembrado e pregado no culto, a nossa vida deve fazer isso também. Devemos lembrar que tudo vem dele. Aí eu vou aplicar a criação, queda e redenção mais uma vez. Tudo vem de Deus, mas que às vezes há problemas, queda, mas com fé nele tudo há de se resolver. Pode ser que nem seja nessa vida, mas na eternidade certamente tudo vai ser resolvido em Cristo Jesus, redenção. Ok? Então é assim que a gente transpõe vida de culto na igreja para a nossa vida de culto normal, na vida comum. Então, para concluir, e depois se alguém quiser dizer alguma coisa, estaremos abertos. Vamos lá. Somos adoradores e devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, a gente viu. Para resumir, então. Primeiro, da forma como Ele requer. Segundo, oferecendo o nosso melhor. Terceiro, utilizando aquilo que Ele mesmo nos deu, dons, e a gente vai estudar isso esse ano aqui na igreja. E, por fim, na igreja e na vida comum. E aí você pode fazer o exercício de ensinar a igreja e na vida comum com todas as coisas.
Por exemplo, eu adoro a Deus da forma como Ele requer no culto? Adoro. Mas na minha vida também, eu tenho que obedecer ao Senhor. Eu não posso fazer aquilo que Ele não requer de mim na minha vida comum. Não existe essa liberdade. Ou oferecendo o nosso melhor. Eu dou o meu melhor no culto, mas isso significa que eu não preciso dar o meu melhor na vida comum? Não. Eu dou o meu melhor aonde eu estiver. Isso é adorar a Deus. E por fim, utilizando aquilo que Ele mesmo nos deu. Na igreja eu tenho os meus dons, ou talentos, ou qualquer coisa assim que você pode dizer. Eu toco. Eu ensino bem. Mas você vai fazer isso só na igreja? Não. Utilize aquilo que Deus te deu para a sua vida comum também. Você vai fazer isso para edificar até o mundo, até os descrentes, e edificar aqueles que são crentes ao seu redor também. Isso edifica a igreja de Cristo. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, algo a acrescentar?